Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido para você aprender sobre economia, finanças e mercado financeiro aqui no YouTube. Saiu uma matéria muito legal na Infomoney falando da Goldman Sachs, onde a Goldman Sachs teria dito que tem 13 ações que aqui no mercado, na Bolsa Brasileira, vão bombar esse ano ainda e que a gente deveria ficar de olho. Eu dei uma olhada, não vi essa matéria, vou ver junto com vocês. Vamos entender se essas 13 ações aí são boas mesmo, quais são, quais não são, explicar um pouco delas para você, explicar um pouco da tese da Goldman Sachs por trás da matéria. Então vamos lá. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo aqui, comenta, faz o canal com a gente, faz o vídeo com a gente. E você sabe, a gente lançou a nossa casa de análise independente, a BHI Research, onde a gente solta relatórios de fundo imobiliário, mercado geral, conhecimento de economia, conhecimento de mercado financeiro, conhecimento de finanças, relatórios de ações, carteiras recomendadas. Então vai dar uma olhada lá e vamos para essa matéria da Infomoney. Então, começando no começo, vamos entender um pouco a trajetória da Bolsa, pelo menos nesse ano. Nesse ano, nossa Bolsa começou a cair. A gente ainda tem um saldo positivo de investimento estrangeiro aqui, que vocês sabem bem, é o que faz a nossa Bolsa andar. O investidor brasileiro, pessoa física, está fora da Bolsa, pelo menos está fora de ações, ele está mais em renda fixa com certeza, e um pouco em fundo imobiliário. A gente tem muito investidor pessoa física em fundo imobiliário, mas até o institucional está saindo da Bolsa. Os fundos de ações, os multimercados estão apanhando muito. Então, na verdade, nossa Bolsa aqui, o grande volume, quando a gente tem aquelas movimentações grandes, são fruto de dinheiro estrangeiro, investidor institucional estrangeiro colocando dinheiro aqui. E agora a gente passou ali quase nos 200 mil. O Mota, lá da Genial Investimentos, falou da festa dos 200 mil. Né? Se você já tinha comprado ingresso para a festa dos 200 mil, a gente não chegou nos 200. E aí começou a cair. E vocês sabem bem, porque vocês acompanham aqui no canal, a gente tem um pouco de eleição, apesar de que muito investidor estrangeiro fala que eleição é uma coisa que nem está no radar, já estão ali precificando quem ganha o quê, como ganha o quê, e se ficar o Lula, que muita gente tem medo, tem receio, o gringo parece que sabe brincar com isso bem, não está assustado. Então a gente vai ter mesmo o juro, né? A situação fiscal brasileira que assusta. A gente tem o IPCA pagando, sei lá, IPCA mais 8, quase 9. Isso assusta todo mundo, porque é uma boleta difícil do nosso governo conseguir pagar. Aí a gente tem ali, na minha opinião, o que é o maior componente, o maior ingrediente dessa queda, dessa ignorada que a nossa bolsa está levando nesse ano, que é a tese de IA lá dos Estados Unidos. As empresas de IA, a gente tem agora uma empresa coreana, a SK, abrindo capital na Nasdaq. Então a gente tem um boom de empresas de IA, e isso está fazendo com que todo mundo esteja desesperado atrás, correndo atrás de chip, correndo atrás de placa, correndo atrás de investimento, correndo atrás de data center, e algumas empresas que não são do ramo vão ficando de lado. A gente sabe bem que o nosso forte não é tech, muito menos IA. Essas empresas estão lá nos Estados Unidos, então o dinheiro do mundo está escoando para lá e a nossa bolsa ficou ignorada. Dito tudo isso, tem um potencial ali da gente voltar, né? Ainda mais com o nosso juro caindo. Vocês sabem bem que juro e bolsa tem uma relação inversa, né? Um sobe e o outro tende a cair. Então, quando o juro começa a cair, a nossa bolsa tende a subir. Então, a gente tem essa possibilidade, né? A gente tem isso no radar, no horizonte, porque o IPCA desse mês veio bem abaixo da expectativa, veio metade da expectativa. Esperava-se 0,36 ali, então veio abaixo da expectativa. Isso é muito bom, por isso que a nossa bolsa deu uma porradinha essa semana. Então a Goldman Sachs achou legal essas 13 ações para a gente ficar de olho. Vamos analisá-las aqui junto agora, vamos ver essa matéria junto, finalmente, né? Então, ativos mencionados na matéria: Petro, Banco do Brasil, Itaú, BTG, Cyrela, Bradesco Saúde e outros aqui. Já perceberam? Vocês já se ligaram numa coisa que aconteceu aqui na matéria? A maioria das empresas aqui, pelo menos nesse início, são bancos. Falamos aqui também várias vezes para vocês que a nossa bolsa é muito forte em banco. O nosso Ibovespa é Petro, Vale e banco, praticamente. Então, banco sempre é uma coisa olhada, visada, especialmente na bolsa brasileira.
muito a ver com a nossa economia, muito a ver com o nosso país, muito a ver com o fato de a gente ter muito pouco banco aqui, né? Mas vamos lá. O Goldman Sachs montou uma carteira de 3 ações brasileiras para comprar em meio à correção recente da Bolsa e apontou outras 5 que, na visão do banco, tendem a ficar para trás. As escolhas partem de um ambiente que o banco classifica como incerto, marcado por um Federal Reserve mais duro, pela baixa exposição do Brasil ao tema de inteligência artificial e pelas eleições presidenciais. Olha lá, né? Então parece que o que a gente trouxe aqui para vocês no início do vídeo, na introdução, também está aqui na matéria. A tese central de reversão à média. O MSCI Brasil, que é um índice, tá, de mercados emergentes, ok? O principal índice de ações brasileiras, acompanhado por investidores estrangeiros, caiu 17% desde as máximas de abril e a Goldman vê espaço para recuperação, sobretudo se os juros começarem a normalizar. Então, reversão à média é um conceito matemático, né? As coisas tendem a reverter para a média. Então, pelo que a gente está vendo aqui, o MSCI está abaixo da média e aí o banco aqui, os analistas acham que isso vai reverter a média, ou seja, tem que subir. O juro real dos títulos públicos operam perto das máximas históricas, falamos disso com vocês também, o que pressiona os setores domésticos e ao mesmo tempo abre margem para valorização caso o cenário melhore. Os analistas destacam 2 estatais, Brasil, jura, na ponta positiva Petro e na negativa Bancão do Brasil. Confira a lista completa e as teses que sustentam as recomendações, tá? Então, preferida para comprar, Petro. A estatal reúne valuation baixo, provento gordo e um gatilho político. O Goldman vê a ação cerca de 4 vezes o lucro de 2026, projeta um fluxo de caixa livre, um yield de fluxo de caixa livre de 18% em 27. Vem o Brent a 72, na média, dólares, e um dividend yield na mesma casa. O banco cita as eleições presidenciais de outubro como potencial catalisador para o papel, além de uma produção que estima ficar cerca de 10% acima do ponto médio do guidance para 26, 27. E a gente está vendo, né, essa semana de novo que, infelizmente, essa guerra terrível, essa situação horrorosa lá no Irã segue. E aí a gente, né, pode ver que esse petróleo pode subir até ainda mais. Itaú, né? Maior banco do Brasil, banco gente boa, que não ferrou com a gente, né, na questão das taxinhas ali, banco gente boa, como todos os bancos do Brasil, né? O banco é aposta de qualidade entre os incumbentes, o Goldman projeta o maior ROI do setor, de 25,4% em 2026. ROI é retorno sobre o equity, né? Então, retorno sobre o patrimônio líquido. Especialmente no setor financeiro tem essa mágica, esse número mágico, os 20%. Quando o banco tem um ROI de 20%, ou obviamente acima, isso é ótimo, ele está indo muito bem. E o ROI do Itaú está sempre acima dos 20%, meio que está estabelecido na casa dos 25%, e está indo muito bem, obrigado. É o maior banco do Brasil e vai continuar tendo um resultado muito bom. Eu acredito na tese acredito na tese do Itaú também aqui para eles, tá? A instituição estima que o banco gere 88 bi em valor econômico em 5 anos, né, 21 e 26, e considera justificado o prêmio de valor de diferentes pares, que negociam a 6,3 vezes o lucro na média. Isso é verdade, tá? A ação está num preço justo ali para a maioria dos analistas. Mas você acaba comprando, também pagando um prêmio, né? Como ele disse, o prêmio que a gente fala nessa questão de mercado financeiro e investimentos é o ágio. Quando você vê prêmio, pode ler ágio, pagar um pouquinho mais do que vale, tá? BTG, padrão, mesma coisa do Itaú aqui, tá? Nubank, olha lá, outro banco, curioso, né? Interessante. O banco digital sustenta o bloco de crescimento estrutural da carteira, ou seja, é uma ação de growth. Aqui, diferente talvez de Itaú e BTG, que eles vêm ali no preço justo, até um pouquinho de prêmio, Nubank eles acham que as ações tendem a subir. O Goldman projeta expansão de 41% no lucro por ação entre 25 e 28, contra 22% na média dos pares globais de fintech. O crescimento da carteira de crédito segue forte no Brasil e no México. O índice de eficiência de cerca de 26% fica bem abaixo dos incumbentes. Cyrela é muito legal, porque a construção, a gente também já falou de construção aqui algumas vezes no canal,
A gente acaba falando mais de plano e plano, CURE, até direcional, porque são voltadas mais para uma baixa renda, média renda, e no momento de Selic muito alta, todas aquelas facilidades, aqueles até fomento do nosso governo para imóvel de média e baixa renda, a gente pensa nessas empresas, mas Cyrela talvez seja a melhor construtora do Brasil e é voltada para alta renda também. Muito bem, obrigado, tá? Entra pelo valuation deprimido, ou seja, eles acham que está barato, ok? A ação negocia cerca de 6 vezes o lucro de 2026, quase um desvio padrão abaixo da média histórica de 9,4. Aí a gente brinca de novo com a questão que eles trouxeram de regressão à média, né, de voltar à média. Parece, então, que a média histórica do lucro por ação, de PL, né, de preço-lucro deles aqui, é 9,4, está bem mais barato. A questão de múltiplo é complicada, né, gente? A gente já falou aqui também com vocês algumas vezes, múltiplo para ficar de olho tem que ser levado em consideração, mas de forma alguma você pode comprar uma ação só pelo múltiplo. Pelo contrário, tá? E para a Goldman Sachs, a carteira de terrenos em bairros de alto padrão de São Paulo, aí falando, eles são mais de alto padrão, com Pinheiros e Jardins, e acesso a financiamento mais barato via poupança. O projeto está alta de 27% no lucro de 2027. Interessante. A gente viu essa semana Plano e Plano soltando resultado, Lavi soltando resultado também, prévio de venda, vamos deixar aqui na tela, e a gente pode ver algumas coisas desse setor, né? Teve CURE também semana passada, vamos deixar isso aqui para vocês, para a gente dar uma olhada junto, mas eu acho que é um setor muito bom para o Brasil, ainda mais se a taxa de juros começar a cair de fato. Como falamos aqui no comecinho também, esse PCA que veio muito bom, bem abaixo do esperado, já deixou todo mundo otimista achando que vai ter corte de Selic e talvez possa realmente terminar na casa dos 3 ali no final do ano. E aí, para quem trabalha muito com financiamento, como é o caso de imobiliária, é muito positivo. Bradesco Saúde é uma escolha defensiva, né? Tem um argumento concreto de balanço. O caixa líquido de cerca de 8 bi funciona como proteção para um cenário de juro alto por mais tempo, enquanto a carteira concentrada em planos de saúde de alta renda mostra mais resiliência aos ciclos macroeconômicos. O Goldman vê espaço para dividendos na casa de 2 dígitos baixos. Legal, né? Então, uma ação defensiva, ou seja, está protegida contra um cisne negro da vida, uma alta de juro e também vai pagar um dividendo gordo. GPS, Lojas Renner, varejo, hein? Olha só, combina histórico de execução acima do varejo de vestuário e retorno total acionista estimado entre 11% e 14% em 26%, via dividendos e recompra. Smart Fit, academia, se beneficia de uma proposta de alto valor e baixo preço que protege a demanda e de espaço para consolidar um setor ainda fragmentado. A Vibra Energia negocia um valuation pouco exigente em um contexto competitivo melhor, com agenda contra a informalidade no mercado de combustíveis. A gente gosta muito de Vibra, tá? A gente gosta muito de Ultrapar também. A gente tem material disso lá na nossa casa de research. Vá lá olhar. Se você gosta de análise, gosta de investimento, quer começar a investir melhor, sem estar preso, sem pagar comissão, sem não saber, sem ter insegurança do que está sendo oferecido para você, confere lá a BH Research. A gente gosta muito da tese de Ultrapar, tá? Direcional, falamos de direcional agora há pouco. Surfa Minha Casa Minha Vida, como a gente falou aqui nessa questão do baixa renda, com um dos maiores ritmos de crescimento de vendas, receita e lucro da cobertura e espaço para elevar dividendos em 27. De fato, a gente até fez um vídeo para vocês no começo do ano, com filtro de ações e direcional e construtoras sempre acaba aparecendo. Redditor e Sabesp. Sabesp é muito legal, gente. Essa tese de saneamento básico tá muito legal. A gente gosta dessa tese, tá? Sabesp, Sanepar, Copasa, são ações que eu acho que a gente tem que olhar com carinho. A gente gosta muito da tese de saneamento. A gente viu uma matéria, vou caçar aqui para pedir para colocar para vocês, de que 40% do Brasil não tem saneamento básico, esgoto a céu aberto, tá? Então, essa tese de saneamento aqui, de tudo que a gente viu, é a mais interessante para mim nesse momento, porque quando a gente fala de Vibra, de direcional,
de bancos, né? Coisas um pouco mais no nosso dia a dia, no nosso radar. O saneamento é uma coisa um pouco mais acima. Tem que ter um pouco mais de análise para chegar lá. Então, Sabesp, muito legal, tá? Vou fazer um vídeo sobre Sabesp aqui para vocês. E agora as ações para a gente vender. Banco do Brasil, ninguém gosta de você, né? Banco do Brasil para vender como destaque ali. O Banco do Brasil é o principal destaque negativo. Goldman observa que a inadimplência acima de 90 dias do banco subiu de 3,5% no primeiro TRI de 25 para 5% no mesmo período de 26. O que acontece? Porque acima de 90 dias, quando é acima de 90 dias, ela muda de patamar interno do banco. Tá? Já começa a ser considerado um cara que defaultou, entre aspas aqui, tá? Para simplificar para vocês. Então, acima de 90 dias, acende o alerta. E esse cara tem bastante chance de não nos pagar. A pior mais acentuada é entre os grandes bancos, puxada pela carteira rural, como a gente falou, que representa cerca de 34% do total, e onde o banco tem 73% de participação no mercado. E essa é uma dúvida que eu vejo muita gente falar, trazer, pensar. Mas todo mundo tem agro, só o Banco do Brasil está ruim com agro? Não, é que o Banco do Brasil é dono da porra toda quase. 73% da carteira de crédito agro no Brasil é dos caras, então é óbvio, né? E aí a gente vai ter problema de quebra de safra não. Preço da soja, que também está bem abaixo, e a maioria desses caras aqui são produtores de tamanho médio, e tradam e plantam, vendem soja. Então, não é um cara que fatura bilhão, é um cara que, estava esperando, né? Tava esperando vender as saquinhas dele lá para conseguir pagar o banco. O valor da saca diminuiu, esse cara realmente não consegue pagar. Uma situação complicada para o nosso agro ali do Centro-Oeste. O banco projeta ROI de 10%, super abaixo dos 20% mágicos ali e muito abaixo dos 25,4% do Itaú, né? Muito abaixo. Em 26 e 12,7% em 27. Ambos abaixo do custo de capital de 15,4%, estima de detoração de 10 bi em valor econômico entre 26 e 31. Apesar de a ação negociar a 5,9 vezes o lucro, tá barata, né? O banco americano não vê espaço para reprecificação enquanto a carteira rural pressiona os resultados. E muito legal aqui, fica didático, porque a gente acabou de falar. Ficar vendo só múltiplo, só preço, lucro, não quer dizer nada. Né? Então, a gente viu uma ação ali agora, não vou lembrar qual que era, que estava... Cirela. A gente viu Cirela que, a média do PL é 9,4, está 6, pouco, qualquer coisa ali. Vamos comprar. Não é só bem essa tese da Cirela da Goldman, claro, mas estou dizendo aqui para vocês, se vocês fossem pensar só em múltiplo, só preço-lucro de Banco do Brasil, vocês vão comprar. E para Goldman, não é hora de comprar. E eu concordo 100% com o que está escrito aqui, é tudo verdade. Tá? A gente tem CSN, um fluxo de caixa livre negativo projetado para 26 e 27, sob o peso da despesa financeira e do CAPEX. CAPEX é investimento, tá, em maquinário imobilizado, ok? CSN Mineração, Engie Brasil, negocia um valuation considerado exigente, ou seja, está caro, com TIR real de cerca de 9%, ante média de 11% da cobertura e pouco espaço para elevar proventos. TIR é taxa interna de retorno, ok? O que isso quer dizer? É a taxa que, usando ela para descontar o fluxo de caixa, dá um VPL zero. Telefônica Brasil tem uma avaliação que, segundo o banco, já precifica o posicionamento premium, com risco de desaceleração no ritmo de crescimento do fluxo de caixa. Então, não é que a empresa está mal, né? Ela está muito bem, obrigado. A gente vê algumas carteiras na internet de gente boa de dividendo que coloca a Telefônica aqui, mas parece que chegou num patamar ali, bateu no teto. Então, para ficar de fora. Mas a gente vê que situação preocupante, talvez, só Banco do Brasil e CSN. As outras estão bem, obrigado, mas eles acham que não é hora de estar lá. Você pode ganhar
com a venda dessas ações. E aqui uma tabela com todos os preço-lucro e tal. Meu, adorei essa matéria, muito legal, dá para a gente entender muita coisa e dá para usar ela para ir buscar muita informação, buscar aprender muita coisa. Mas eu achei muito legal, gostei, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? Vocês têm alguma dessas ações? Vocês olham alguma dessas ações? Vocês querem olhar? Já tiveram? Venderam? Eu gosto muito, acho que vai muito de encontro ao que a gente falou no começo para vocês. E tem algumas dessas ações que estão na nossa casa de análise ali também, tá? E se quiserem, a gente faz vídeo delas para vocês. Quem entra ali na nossa casa de análise da nossa comunidade tem acesso, consegue pedir algum relatório específico, consegue pedir algum vídeo específico, consegue ter uma live com a gente, participar aqui da nossa equipe, tá? Então, vão dar uma olhada, curte, compartilha, se inscreve, comenta e a gente volta aqui com vocês para outro vídeo legal. Vamos falar aqui de mercado financeiro, vamos fazer a nossa base de investidores crescer, vamos ficar ricos, se Deus quiser. Obrigado, gente, até o próximo vídeo.